pessoal, eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o que realmente aconteceu com o Pi enquanto ele viajava em alto mar pelo Oceano Pacífico. Ou seja, vou mostrar para vocês as evidências que provam que Pi realmente era o tigre e que ele vivenciou experiências de canibalismo enquanto viajava pelo mar como náufrago. Bem, assim como a maioria de vocês, eu acho, eu tive contato com a história de Pi pela primeira vez através do filme. O filme me convenceu de que o Pi realmente havia viajado com o tigre naquele bote pelo Oceano Pacífico. Então, quando eu assisti ao filme, aquela cena, principalmente a cena do final, mexeu demais comigo. E então, anos depois, quando finalmente eu tive a oportunidade de estar com o livro em minhas mãos, a primeira coisa que eu fiz então foi pegar o livro e procurar aquela cena da separação de Pi com Richard Parker, que aparece no capítulo 94. Eu li a cena de novo, que é de cortar o coração, e é claro, eu chorei de novo, chorei horrores e continuei convencida de que Pi havia viajado com Richard Parker naquele bote pelo Oceano Pacífico. Bom, depois que a choradeira acabou e eu me acalmei um pouco, já que eu estava ali mesmo, no capítulo 94, eu segui adiante e continuei lendo o resto do livro até o final, que no caso é no capítulo 100. Então, na terceira parte, eu tomei conhecimento do relatório dos japoneses e depois de toda aquela minha choradeira lá do capítulo 94, foi até bom dar umas risadas com o relatório dos japoneses. Enfim, foi ali no relatório dos japoneses que, de fato, digamos que a história de Pi é revelada, não é? Porque até então havia aquela narrativa de que Pi havia viajado com o tigre e quando os japoneses pressionam Pi para que ele conte a versão correta, é que, de fato, para o leitor é apresentada aí uma nova realidade. Os animais do bote eram, na verdade, seres humanos. Depois eu segui adiante e li também no capítulo 100 as últimas palavras, digamos assim, do senhor Okamoto, que é o japonês responsável pela investigação do naufrágio do cargueiro Tsinsun. E então eu me deparei com a última frase do livro. Poucos náufragos podem dizer que sobreviveram por tanto tempo no mar quanto o senhor Patel, e nenhum deles em companhia de um tigre de bengala adulto. Então eu pensei, bom, com base nisso, parece que o Sr. Okamoto, no final da história, estava convencido de que Pi havia viajado com Richard Parker. E isso me surpreendeu um pouco, porque foi o próprio Sr. Okamoto que, no capítulo anterior, digamos assim, apresentou para o leitor a conclusão dele com base na narrativa do Pi, mostrando quem era quem no bote. Na conversa que ele mantém em japonês com o Sr. Shiba, ele fala assim: tanto a zebra quanto o marinheiro de Taiwan quebraram a perna. Reparou nisso? Não, falou o Sr. Shiba. E a hiena arrancou a pata da zebra exatamente no ponto em que o cozinheiro cortou a do marinheiro. Ah, Okamoto-san, quantos detalhes o senhor percebe? O francês cego que ele encontrou no outro bote não admitiu ter matado um homem e uma mulher? É verdade. O cozinheiro matou o marinheiro e a mãe dele. Impressionante! Uma história bate certinho com a outra. Então o marinheiro de Taiwan é a zebra, a mãe é a orangotango, o cozinheiro é a hiena, o que significa que ele é o tigre. Isso mesmo, o tigre matou a hiena e o francês cego, exatamente como ele matou o cozinheiro. Então eu pensei, se o próprio Sr. Okamoto mudou de opinião no transcorrer da história, então eu vou ter que tirar as minhas próprias conclusões com essa leitura. Eu iniciei então a leitura do livro do começo agora com a mente aberta, disposta a encontrar ali as evidências que estariam espalhadas por toda parte sobre qual das versões seria a correta e eu estava realmente disposta a encontrar solução para esse problema. Bem, nessa minha análise eu vou focar basicamente na questão de que Pi era o tigre e de que a orangotango era a mãe de Pi, porque se eu fosse falar de todos os personagens, ficaria muito cansativo. As evidências que eu encontrei no livro para provar essa tese de que Pi era o tigre
foram apresentadas principalmente na parte 2 do livro, que começa no capítulo 37, quando Pi salva o tigre Richard Parker do afogamento logo após o naufrágio do cargueiro Tsin Tsun. Gritando para o tigre dentro do mar, Pi diz o seguinte: "Nade, nade, você é um ótimo nadador. Não são nem 30 metros. Bem, vamos fazer a pequena retrospectiva agora. Lá no capítulo 3, na primeira parte do livro, Pi nos relata que na infância dele, ele aprendeu a nadar quando criança com um grande amigo da família a quem ele se refere afetuosamente de Mamaji. Mamaji ensinou Pi a nadar no mar. E Pi nos conta que as aulas eram 3 vezes por semana e que essas aulas aconteceram durante toda a infância dele. Então veja bem, o Pi passou praticamente a vida toda nadando. Imagine então vocês o tanto que o Pi não deve ter se sentido envergonhado quando ele estava em alto mar e precisou então aí colocar todas aquelas suas habilidades adquiridas na natação em prática. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu nadar o que ele chama de míseros 30 metros para sair de onde ele estava e alcançar o bote. Ele precisou de ajuda. Ele descreve a experiência assim: "Foi o nado mais difícil da minha vida. Não teria conseguido se o cozinheiro não tivesse me atirado uma boia e me puxado para o barco." Então vejam bem, é nesse momento do quase afogamento que o lado tigre de Pi aparece pela primeira vez. Esse lado tigre está ligado à sobrevivência. Então, é nesse momento em que Pi está lutando para não morrer afogado no mar que esse lado tigre dele surge e luta para mantê-lo vivo. No capítulo 47, a hiena mata a orangotango. E Pi sente então que ele precisa fazer alguma coisa. Ele então resolve que vai atacar a hiena. "Quando ia me lançar sobre a hiena, para me recompor antes do derradeiro combate, olhei para baixo. Entre os meus pés, sob o banco, avistei a cabeça de Richard Parker." Então é nesse momento aí em que Pi, digamos assim, vê o tigre de novo. Segundo ele, eles já estavam há 2 dias e meio em alto mar. E até então o tigre não havia dado as caras. Desde que havia entrado no bote, o tigre estava num estado meio letárgico, ele praticamente passou o tempo todo assim, dormindo. E é nesse momento em que a hiena resolve matar a orangotango, ou seja, que o cozinheiro resolve matar a mãe de Pi, que esse lado tigre dele, esse lado selvagem, aparece de novo. Na história, o que é que o Richard Parker faz assim que ele desperta? A primeira providência que ele toma é matar a hiena. O cozinheiro mata a mãe de Pi, Pi mata o cozinheiro, depois ele come o cozinheiro e acaba devorando a própria mãe também, numa experiência de canibalismo. Depois disso, Pi percebe que ele de fato está completamente sozinho no Oceano Pacífico, que não virá nenhum resgate e que Deus não vai descer das alturas e entregar-lhe uma porção de arroz. Ele percebe então que se ele quiser viver, ele vai ter de lutar. E então esse lado tigre dele, uma vez despertado, permanece com ele até o final da sua trajetória. No final do capítulo 82, Pi nos conta o seguinte: "A indicação mais incontestável do ponto a que eu tinha chegado foi o dia em que percebi, com um aperto no coração, que estava comendo como um bicho. Que o jeito como eu devorava as coisas freneticamente, fazendo o maior barulho e sem mastigar, era exatamente como Richard Parker comia." No capítulo 77, eu mesma encontrei a evidência que me fez acreditar 100% de que não tinha mais volta. Realmente, apesar de eu querer desejar o contrário, o tigre era o Pi. Pi fala o seguinte: "Uma vez provei as fezes de Richard Parker." Então, ninguém em sã consciência vai ter coragem de falar assim: "Não, gente, eu estava tão apertado com fome que eu cheguei a comer minhas próprias fezes." Não, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai inventar, falar: "Não, gente, olha, lá no bote tinha um tigre
eu comi foi as fezes do tigre. Então a pessoa inventa uma espécie de fuga, não é, para não ter que encarar essa realidade dura do jeito que realmente ela foi. Bem, existem muitas outras evidências que poderiam provar que Pi e o tigre eram a mesma pessoa, mas eu acho que já está bom. Vou focar agora na outra personagem, a orangotango suco de laranja, que simboliza a mãe de Pi. No capítulo 42, quando a orangotango chega ao bote, boiando numa pilha de bananas, Pi a saúda dizendo assim: "Ó, grande mãe abençoada", que é uma referência à Virgem Maria, mas que também é uma clara referência à mãe dele em particular. Mais abaixo, ele descreve a orangotango como sendo a mãe de 2 garotos formidáveis, que evidentemente se refere a ele e o irmão dele, o Ravi. No capítulo 45, Pi fala do momento em que ele percebe que a orangotango está tomada pelo enjoo. Ele fala assim: "A pobrezinha parecia tão humanamente enjoada." E se vocês notarem bem, a palavra humanamente aparece em itálico. No capítulo 47, a hiena ataca a orangotango, que procura se defender como pode. E observando a cena, Pi fala com admiração sobre suco de laranja. "Eu a subestimei, não soube avaliar sua coragem." Ele jamais imaginara que sua mãe, aquela mulher dócil e mansa, que passava o tempo todo lendo livros, seria capaz de tal força. Mais adiante ele completa: "Essa exibição de ferocidade, de bravura selvagem, me fez ver o quanto eu estava enganado. Durante toda a minha vida, conheci apenas uma parte dela." Então, suco de laranja é a mãe de Pi. E se vocês observarem a narrativa, verão que Pi se refere sempre a suco de laranja como sendo linda, e ele sempre demonstra ter um grande afeto por ela. Lá no capítulo 92, Pi nos conta sobre sua descoberta botânica excepcional, a ilha. Do jeito que ele conta a história, fica parecendo que ele topou com essa ilha lá no final da viagem dele. Mas, na verdade, não foi bem assim. Ele certamente deve ter encontrado a suposta ilha no começo da viagem dele, porque a ilha também simboliza a mãe dele. Pi descreve a ilha como sendo linda também, da mesma forma como ele havia descrito suco de laranja. E a ilha é todinha feita de plantas. Lá existem apenas algas e árvores. Isso simboliza o fato de a mãe dele ter sido vegetariana a vida toda, a tal ponto, digamos assim, que ela havia se tornado uma planta. Pi se alimenta da ilha, comendo todas as partes dela. Por pior que possa parecer, os suricatos representam os vermes, que começaram a habitar o corpo da mãe depois que ela morreu. E os lagos tóxicos representam as toxinas que o corpo libera na sua decomposição. A explicação para o fato de Pi nos falar dessa experiência dele com a ilha já no finalzinho da parte 2 é porque, de fato, não é muito constrangedor para uma pessoa admitir que comeu a própria mãe. Então, eu penso que Pi deve ter evitado e ficado enrolando o mais que pôde falar sobre essa experiência e deixou para falar dela por último, quando já não tinha mais jeito de escapar disso. Bom, depois que Pi, então, abandona essa ilha, ele segue adiante e, por fim, ele chega à costa do México, onde ele é resgatado e levado para um hospital. Como eu disse para vocês, eu já havia lido o final, não é? Mas uma coisa que eu aprendi na minha experiência de ler o final antes é que quando a gente chega lá, a gente tem que ler ele de novo. Porque a gente nunca vai enxergar o final do mesmo jeito que a gente tinha enxergado ele quando a gente leu ele lá no começo. Quando eu cheguei novamente àquelas palavras do Sr. Okamoto que fecham o livro no capítulo 100, eu percebi que eu estava enganada. Quando ele fala assim: "Poucos náufragos podem dizer que sobreviveram por tanto tempo no mar quanto o Sr. Patel, e nenhum deles em companhia de um tigre de bengala adulto", eu entendi que esse nenhum deles se refere tanto aos outros náufragos quanto também ao Pi. Quer dizer que nenhum náufrago, ninguém nunca viajou com um tigre de bengala. Portanto, Pi é o tigre e a história se passou de fato com seres humanos. É isso aí então, pessoal. Vocês concordam com essa minha análise da parte 2 do livro, com as evidências que eu apresentei para que Pi fosse o tigre e para que a orangotango fosse também a mãe de Pi?
Dê sua opinião aí nos comentários. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos que também gostam de fazer leituras. Tchau, tchau!